Tudo bem? Eu sou a professora Juliane e estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre um tema muito importante, que é a psicomotricidade, tá? No desenvolvimento infantil e como que a gente pode utilizar o lúdico, o brincar, as atividades lúdicas e prazerosas para estimular o desenvolvimento das nossas crianças, tá bom? Então, para começar, importante que a gente tenha muito claro o que é a psicomotricidade. Ju, mas o que é isso? A psicomotricidade ela é uma ciência que visa o estabelecimento de uma conexão. Que conexão é essa? Essa conexão ela deve acontecer entre o emocional, entre o físico e entre o cognitivo da criança, tá? É o equilíbrio entre essas três coisas que vai possibilitar o aprendizado pedagógico e vai também possibilitar o que essa criança ela aprimore as habilidades para lidar com situações tanto internas quanto externas que ela vai se deparar ao longo do seu desenvolvimento, tá? Uma coisa muito importante é que quando a gente fala em psicomotricidade, a gente vai levar em consideração as brincadeiras, as atividades lúdicas, tá? Porque é através delas que a gente vai fazer com que a criança desenvolva o seu maior potencial, tá? É através dela que a criança vai se ver preparada para aqueles desafios que vão surgindo ao longo da vida escolar, tá? E vai prepará-la para a autonomia lá na frente. Então, a gente está vendo o quanto é importante, tá? O desenvolvimento dessas habilidades. Neste momento, é muito importante a gente falar sobre o que compõe a psicomotricidade, quais elementos fazem parte. Primeiro, a tonicidade, a questão do espaço temporal, o equilíbrio, o ritmo, a coordenação global e fina, o esquema corporal e a lateralidade. Todos esses elementos vão ser fundamentais lá na frente, tá? E ao longo da nossa vida. Então, é muito importante. Por que a gente fala que um ambiente estimulador faz diferença na vida da criança? Porque vai possibilitar ela o desenvolvimento de todas essas habilidades. Então, quando a gente fala muitas vezes lá na frente, o meu aluno tem dificuldade com a escrita. Mas por que será? Em que momento será que ele não adquiriu as habilidades que antecediam, tá, a habilidade da escrita e que está fazendo falta agora? Então, pode ser que haja uma questão, ele não tenha desenvolvido ainda a lateralidade, pode ser que ele ainda não tenha desenvolvido a questão de ritmo, ou até mesmo a coordenação, tá? Então, a gente precisa estar muito atento para que a gente possa estimular essas habilidades que ainda se encontram em defasagem, tá bom? Uma coisa importante é qual é o objetivo da psicomotricidade. Então, de forma geral, estimular a coordenação motora, melhorar a percepção da criança, motivá-la naquela descoberta, impulsioná-la para a criatividade, para a emoção, fazer com que ela desenvolva habilidades de rolar, engatinhar, andar com um pé só, andar para os dois lados, pular, dar cambalhotas, tá? Se comunicar, a gente não pode esquecer que a comunicação ela é essencial para a interação humana e é através da interação humana que a gente se desenvolve, tá? Estabelecer consciência, respeito e empatia pelo outro, pelo próximo. Valorizar a autoestima e a sua identidade. E desenvolver a capacidade sensorial em relação ao ambiente, tá? E também ter confiança em si. Então, para deixar um pouquinho mais claro, quando a gente falou nos tópicos importantes, ou nos elementos importantes que fazem parte da psicomotricidade, quando a gente fala em motricidade ampla, a gente está citando, por exemplo,
habilidade de rolar, de sentar, de engatinhar, de andar, de correr, de arremessar, passar, receber, quicar. Quando eu falo de motricidade fina, são aquelas habilidades de recorte, colagem, desenhar, tá? Seja ele livre ou direcionado, modelar, seja com massinha ou com argila, realizar dobradura. Quando a gente cita esquema corporal, é movimentar o corpo de forma integrada, tá? É ter o controle sobre as suas partes em relação ao tempo e espaço, tá? E quando a gente fala em lateralidade, a gente está falando da dominância, tá? Bilateral da mão, do pé, olhos, ouvidos. A gente sabe que a partir de 1 ano de idade, a criança já começa a mostrar ali, utilizar uma mãozinha mais do que a outra, mas é só a partir lá dos 5, 7 anos que a gente vai ver isso de forma mais clara, tá? Então, para que ocorra o processo de aprendizagem, para que ele se dê de forma completa, a gente vai precisar desses elementos muito importantes. Esquema corporal, lateralidade, estruturação espacial, ritmo e orientação temporal. Quanto à tonicidade, é muito importante a gente saber que o tônus está relacionado às funções como equilíbrio, coordenação e movimento. Então, é essencialmente fundamental o desenvolvimento do tônus para que a criança desenvolva equilíbrio, coordenação e movimento, tá? Ju, mas que de forma eu posso estimular isso no meu filho, nos meus alunos, nas crianças que eu acompanho? Então, a gente vai ver agora alguns exemplos de atividade. Para estimular o tônus, há 3 exemplos de atividades. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o locomover-se com auxílio de um brinquedo. Então, numa primeira opção, a gente pode utilizar um chocalho para que o bebê ele olhe para o chocalho e demonstre essa iniciativa de pegá-lo, tá? Tudo isso a gente vai estar estimulando esse tônus, tá? Que quando a gente faz com que a criança desloque-se ou tenha a intenção de se deslocar, ela está se estimulando a manutenção desse equilíbrio, tá? Uma segunda opção do brincar é aqueles cavalinhos infantis, onde a gente pode apoiar a criança nas costas do cavalinho e fazer a manutenção dessa posição em pé, tá? Numa terceira opção, a gente pode utilizar um carrinho, tá? Um brinquedo que permite que a criança fique em pé e o empurre para se locomover, fazendo com que ela desenvolva aí a noção visual e espacial ao empurrar esse brinquedo, tá? São 3 sugestões. A gente pode ainda propor brincadeiras como o túnel, sabe? Ou a colmeia, que a gente brinca muito com as crianças, que quando a gente possibilita a criança engatinhar para entrar em determinado local, isso possibilita ela tonificar os braços, as pernas, os troncos e estimula também a habilidade visual e espacial através do brincar, tá? Temos o brincar através do rolo, tá? Rolo de espuma, onde a gente pode colocar, por exemplo, uma criança pequena, tá? Sentada no rolo, ou então apoiada com a barriguinha, tá? De frente, a fim de fazer a manutenção dessa postura dorsal do bebê, tá? Ambas essas posições, elas estimulam e tonificam a musculatura. A gente pode brincar ainda de rolar, tá? Então, a gente deita a criança pequena ou um bebê no colchonete e estimula com que ela faça esse deslocamento através da brincadeira, tá? Podemos brincar com cobertor ou com uma manta, onde a criança ela senta numa ponta e a gente puxa devagar essa manta ou esse cobertor, fazendo com que ela faça a manutenção dessa postura, tá? Isso contrai a musculatura e faz com que ela mantenha o equilíbrio. Podemos ainda, a gente, propor atividades
que engloba tanto o movimento, né, como vocês viram, sem movimento, como com o movimento que a gente vai ver agora. Então, a gente tem atividades como fazer com que a criança ande ou realize um percurso estreito em cima de uma madeira fina. A gente tem atividades, por exemplo, fazer com que ela realize o percurso em discos coloridos, tá? Fazendo a manutenção desse equilíbrio, fazendo o controle postural e se locomovendo. No momento, muitas vezes ela vai precisar do apoio do adulto, tá? Quando a gente fala de equilíbrio, gente, a gente pode sugerir algumas atividades. Então, uma delas envolve aquela bola de pilates, sabe? Ou bola de bobat, tá? A bola de pilates, gente, a gente pode utilizar para que a criança, a gente segura ela e pede para que ela fique em pé na bola, tá? É uma brincadeira, eles gostam bastante e auxilia aí na estabilidade. Para o desenvolvimento do esquema corporal, a gente sabe que é muito importante que a criança conheça e represente o próprio corpo. Tudo isso vai depender da própria percepção e das experiências sociais que ela tem. Então, quando a gente fala sobre esquema corporal, a gente vai ser necessário o desenvolvimento de 4 aspectos: nomear, localizar, conscientizar e utilizar as partes do corpo, tá? Vamos ver de que forma a gente pode estimular. Então, a própria percepção, a gente pode estimular escalando a almofada, subindo escada, passando no túnel, carregando objetos, até mesmo através de uma massagem, tá? Que a gente costuma fazer muito quando eles isso. As partes do corpo, como que a gente pode estimular? A gente pode estimular através do desenho. É possível ver no slide aí o desenho de algumas, né, de uma criança aos 3 anos de idade, aos 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 anos e ver o desenvolvimento desse traçado, tá? Então, quanto mais a gente exerce ou realiza uma atividade, melhor ela vai ser executada ao longo do tempo, tá? A gente vai adquirindo aí uma maior facilidade de executá-la e o traçado vai ficando melhor, nossa consciência corporal vai ficando melhor, tá? Atividades de colagem, cantigas, estimulação na hora do banho, brincar, perguntar aonde que está o nariz, aonde está a barriga, e estimular isso para que a criança nos mostre, tá? Brincar com fantasia, com tinta, com massinha, estimular a criança a identificar tanto as partes do corpo em si, quanto no outro, no boneco, no brinquedo, tá? Nas figuras propostas é possível ver um bebê que mostra o nariz após ser perguntado onde está seu nariz, e ele aponta, e no segundo momento uma criança fazendo a montagem de um quebra-cabeça do esquema corporal, tá? Durante todas essas atividades, é importante estimular, perguntar, tá? Fazer com que a criança nomeie. Atividades com espelho, pessoal, é muito importante. Quando a criança se vê, ela tem a possibilidade de construir esse esquema corporal, tá? Então, isso é muito legal e é uma atividade que eles gostam muito. Na imagem, é possível ver uma criança, tá? Brincando com o espelho e ela sorri enquanto toca suas mãozinhas que estão ali sendo visualizadas. Algumas outras ideias o explorar uma espuma branca, o carimbo com os pés ou com as mãos com uso de tinta sobre um papel, o desenho do esquema corporal pelos pares, tá? Onde uma criança deita no chão sobre um papel pardo ou um outro papel e o colega vai e risca o contorno. Para o desenvolvimento da expressão facial, a gente propôs aqui 2 atividades. Uma são 6 caricaturas, tá? Com expressões faciais diferentes, onde a ideia é que a criança imite essas expressões e reconheça o que acontece nela. Ele está feliz? Ele está nervoso? Ele está triste? Tá? Na segunda atividade, a gente propôs 15 expressões, tá?
5 diferentes com o balãozinho escrito "Você está despedido", tá? Com expressões das mais variadas. 5 expressões das mais variadas com o balãozinho dizendo "Eu te amo". E outras 5 expressões variadas com a expressão dizendo "adeus". A ideia é que a criança leia, ou um adulto leia para ela a expressão escrita, e ela identifica qual expressão facial está de acordo com o que está sendo falado. Tá bom? E a lateralidade, gente? A lateralidade é quando a criança ela passa a reconhecer os lados direito e esquerdo do seu corpo, tá? Em si, no outro, nos objetos. Tá bom? E quais atividades a gente pode fazer para estimular a lateralidade? Pode ser pique de pegar simples, pular em uma perna só, amarelinha, posso ir num pé e voltar no outro, driblar a bola com uma mão depois com a outra, rodar o bambolê no braço e depois passar para o outro braço, orientação com os olhos vendados, vivo ou morto, tá? Onde eu posso brincar com os braços, levantando direito ou esquerdo. É muito, muito, muito prazeroso às crianças. Nas imagens, além do que eu falei agora, eu coloquei 3 imagens. 2 que a gente já citou, que é o pular corda e a amarelinha, e uma que é a brincadeira de peteca, que as crianças gostam muito, que também estimula a lateralidade. Tá? Ju, e para trabalhar a ordenação? Tá? O que vem primeiro, em segundo lugar, em terceiro. Aqui a gente propôs uma atividade em que a gente colocou 5 jogadores de futebol, tá? A gente nomeou jogadores de futebol como Luiz, Marcelo, Beto, Marco e Rui nessa sequência. E aí a gente pergunta para a criança: quem é o primeiro da sequência? Quem é o quinto? Quem é o quarto? Quem é o segundo? A fim de já começar a estimular e para que ela passe a identificar a ordem correta dos objetos, das coisas, dos colegas, tá? A gente pode trabalhar ainda com potes, a noção de dentro e fora. Aí na imagem a gente tem a figura de crianças colocando os potes dentro e fora com a orientação de adulto. E a gente pode ainda sugerir que a criança empilhe, por exemplo, blocos, tá? O empilhar faz com que a criança desenvolva também a coordenação visual, motor, além da noção espacial, tá? Uma outra atividade muito bacana é o ditado topológico, tá? O ditado topológico, a gente pode trabalhar com ele, por exemplo, distância, forma, cor, lateralidade. Então, vou dar aqui o exemplo de um ditado topológico, tá? No meio da folha, desenhe uma casa. Depois, do lado da casa, desenhe uma árvore. Do outro lado, um menino empinando pipa. Atrás da casa, desenhe uma montanha, com nuvens e um sol brilhante. Embaixo, desenhe um lago com peixes. E, perto do lago, desenhe uma menina. Coloque embaixo do desenho o seu nome. Gente, essas comandas fazem com que a criança comece a desenvolver essa noção espacial. Tá? A gente começa a trabalhar todos esses objetivos que eu falei, que é a distância, a lateralidade e a noção espacial. Tá? É muito bacana. O que é a estruturação temporal? A estruturação temporal é a capacidade de se situar em função da sucessão de um acontecimento, antes, durante ou após, da duração de intervalo, hora, minuto, aceleração, freada, andar, corrida, a renovação cíclica de certos períodos, por exemplo, dia da semana, mês ou estações, ou do caráter irreversível do tempo, envelhecimento, desenvolvimento das plantas e das pessoas, tá? E orientação temporal é através dela que o indivíduo aprende a se localizar nos acontecimentos presentes, passado e futuro, tá? Fazendo com que ele planeje e se organize melhor ao longo da sua vida. Que atividades a gente pode fazer para trabalhar a estruturação temporal? Uma primeira sugestão é realizar uma sequência. Então, a gente propôs uma sequência
com cascão com cebolinha, tá? Nessa sequência, a gente propôs que a criança pintasse, são 5 quadradinhos, pintasse, recortasse e posteriormente organizasse na sequência correta, tá? Na imagem A, o cascão está chutando uma bola. Na imagem B, ele pula bem alto com o braço para cima em sentido de comemoração. Na imagem C, o Cebolinha está no gol, tá? Tentando defender a bola. Na imagem D, o Cascão corre com a bola, driblando. E na imagem E, a bola entra no gol, tá bom? E essa é a sequência que a gente propôs que a criança organizasse, mas poderia ser uma outra sequência. E a coordenação global? Ela é considerada como uma possibilidade de controle dos movimentos amplos, tá? Envolve movimentos básicos de membro inferior e superior, tais como correr, saltar, arremessar a bola, lançar, levar objetos, marchar, andar, suspender-se, tá? Algumas sugestões para o desenvolvimento da coordenação motora global é trabalhar com jogos, coordenação, com jogar a bola para cima e passar por baixo, com polichinelo, com a ginástica, com dança, com boliche. Aí na imagem a gente tem 3 sugestões. A primeira é um jogo de encaixe grande de argolas em que a criança tem que lançar a argola e acertar o alvo. O segundo, uma criança realiza um percurso sensorial com a ajuda de um adulto. E o terceiro, as crianças brincam em duplas, equilibrando as bolas, visando sair de um ponto e levá-la ao outro determinado. E a coordenação motora fina? Ela é a capacidade de controlar os pequenos músculos para exercícios refinados, como recortar, perfurar, colar, encaixar, e envolve a coordenação óculo-motora e viso-manual. Então, aqui a gente vai ver exemplo, por exemplo, de atividades que podem ser feitas, primeiro, de recorte, tá? Então, a criança lá utiliza uma tesoura na imagem, primeira sugestão, uma criança utiliza uma tesoura sem ponta, recortando, atividade proposta. No segundo, é um desenho infantil, tá? A criança desenhou uma mulher com um vestido com uma flor. Os desenhos são muito importantes para esse desenvolvimento da motricidade fina. Uma segunda atividade, para ser feita com as crianças menores ou de acordo com a necessidade, tá? É com macarrão. Então, é ofertado para a criança macarrão cozido e a criança tem que realizar um movimento de pinça, de pega, para poder pegar esses macarrões. Na imagem, há 2 crianças fazendo a manipulação do macarrão. A gente pode realizar rasgadura e colagem, onde a criança rasga um pedacinho de papel e realiza a colagem. Nós podemos colar fitas na mesa e pedir que a criança retire, fazendo um movimento de pinça. Ou ainda, trabalhar com receita em casa, tá? Então, amassar, fazer bolinha com a massa, tudo isso desenvolve a coordenação motora. Podemos brincar ainda com a lanterna, onde um adulto, ele coloca a luz da lanterna e a criança vai em busca, isso dá muito certo com os pequenos, tá? Podemos confeccionar pulseiras com miçangas, tá? Então, estimula bastante o movimento de pinça, pegar a miçanga e colocar numa linha. E também com bolha de sabão, tá? As crianças gostam bastante de bolinha de sabão e a gente pode utilizar isso para estar estimulando esse desenvolvimento. Jogo com pregador. Então, aqui a gente propôs um disco de papelão que tinha o alfabeto em maiúsculo e pregadores de roupa com o alfabeto minúsculo, em que a criança tinha que fazer um movimento de pinça apertando o pregador e encaixando cada letra correspondente, tá? Numa segunda opção, a gente tem o jogo de encaixe, o Lego, tá? Onde a criança utiliza aí ambas as mãos para fazer esse encaixe da atividade proposta. Pessoal, esse é o conteúdo que eu gostaria de passar para vocês hoje. É um conteúdo breve, é aquele conteúdo que a gente traz
com o intuito de, sabe, gerar uma desacomodação para que a gente busque ler mais, saber mais sobre o assunto, tá? É muito importante o desenvolvimento dos nossos filhos e dos nossos alunos. E quanto mais a gente lê, a gente pesquisar, mais a gente vai ter condições de estar estimulando esse desenvolvimento, tá? Para encerrar esse momento de estudo de hoje, eu gostaria de ler um texto para vocês e depois eu vou propor uma atividade, tá? O texto chama-se Apenas Brincando. Quando estou construindo com blocos no quarto de brinquedos, por favor, não diga que estou apenas brincando, porque enquanto brinco, estou aprendendo sobre equilíbrios e formas. Quando estou pintando até os cotovelos, o de pé diante do cavalete ou modelando argila, por favor, não me deixe ouvir você dizer que está apenas brincando, porque enquanto brinco, estou aprendendo. Estou me expressando e criando. Eu posso ser um artista ou um inventor um dia. Quando você me vê sentado numa cadeira, lendo para uma plateia imaginária, por favor, não ria e pense que eu estou apenas brincando, porque enquanto brinco, estou aprendendo. Eu posso ser um professor ou uma professora algum dia. Quando estou entretido com quebra-cabeça ou com algum brinquedo na minha escola, por favor, não sinta que é um momento ou um tempo perdido com brincadeiras, porque enquanto brinco, estou aprendendo. Estou aprendendo a me concentrar e a resolver problemas. Eu posso estar numa empresa algum dia, quando você me vê aprendendo a pular, saltar, correr e movimentar o meu corpo. Por favor, não diga que estou apenas brincando. Eu estou aprendendo como o meu corpo funciona. Eu posso ser médico, enfermeiro ou atleta um dia. Quando você me pergunta o que eu fiz na escola hoje, eu digo, eu brinquei. Por favor, não me entenda mal, porque enquanto eu brinco, eu estou aprendendo. Tá? Esse texto é de um autor conhecido, mas ele é muito atual. Tá? Pessoal, segue as referências utilizadas. Tá? Uma dica de material muito bacana, eu coloquei o link para vocês, com mais algumas atividades com massinha de modelar, para desenvolver a motricidade fina. Muito bacana, tá? Vale a pena. São 5 atividades que a gente pode brincar em casa, realizar em casa ou na escola. E como atividade, pessoal, eu venho propor para vocês um desafio. Nós temos agora o nosso WhatsApp da Educação Inclusiva aqui de Caraguatatuba e nós gostaríamos muito de ver os materiais e atividades que vocês têm realizado, tá? Ou o que vocês construíram, visando estimular o desenvolvimento ou do seu filho ou dos seus alunos. Compartilhe com a gente, mande no WhatsApp fotos e coloque de forma bem breve quais foram os objetivos de vocês ao construir ou propor essa atividade, tá bom? Até mais, tá? Espero encontrá-los em breve. Bons estudos!